Olá, a análise de hoje mergulha numa história que, sinceramente, desafia qualquer lógica. É uma daquelas que parece ter saído de um filme de comédia, sabe? Sobre um homem que simplesmente tropeçou na própria fortuna, várias e várias vezes. Vamos pensar um pouco sobre essa pergunta. Será que dá para tomar as piores decisões de negócio possíveis, uma atrás da outra, e ainda assim acabar milionário? Parece impossível, não é? É praticamente a receita para o desastre. Pois é, aconteceu. Conheçam Timothy Dexter. Ele não só conseguiu, como fez disso quase uma arte. Então, estamos falando de um empresário americano lá do século XVIII. E o ponto principal da história dele é o seguinte: o cara era praticamente analfabeto, tinha pouquíssima educação formal, mesmo assim ele juntou uma fortuna que deixaria muito magnata de hoje com inveja. A grande pergunta é: como é que ele fez isso? Ok, vamos mergulhar em como essa mágica acontecia. E se preparem, porque a lógica por trás dos sucessos dele é praticamente inexistente. O primeiro grande lance de gênio dele foi este. Ele resolveu exportar milhares de velas para as Índias Ocidentais. Um lugar super tropical, ensolarado. Não faz sentido, né? Os concorrentes dele, claro, querendo que ele falisse, até deram a maior força, achando que ia ser um desastre. E olha, tinha tudo para ser. Só que aí um furacão devastador atingiu a região e destruiu todas as fontes de iluminação. De repente, as velas do Dexter, que eram as únicas disponíveis, valiam ouro. E ele não parou por aí, não. Depois, ele investiu em uma coisa que todo mundo via como lixo. Cascas de caranguejo. Parecia loucura total. Mas, como se fosse coisa de filme, a principal fonte de um material essencial para uma indústria local simplesmente secou. E adivinha qual era o substituto perfeito? Exato, as cascas de caranguejo do Dexter. Mais uma vez, um lucro absurdo vindo de uma ideia que parecia pura tolice. Então, o que uma pessoa faz com tanto dinheiro que caiu no colo? Bom, se essa pessoa for o Timothy Dexter, ela constrói um monumento para si mesma. Ele foi lá e ergueu uma mansão enorme em Massachusetts, uma propriedade grandiosa para exibir toda a sua riqueza. E na hora de decorar, ele não economizou. Encomendou dezenas de estátuas para enfeitar os jardins. Só que todas elas eram dele mesmo. É isso aí, dezenas de estátuas de Timothy Dexter em várias poses heróicas, inclusive uma ao lado de figuras como George Washington e Napoleão Bonaparte. Tudo espalhado pela propriedade dele. E o ego não parava nas estátuas, não. Ele se autoproclamou Lord Timothy Dexter, um título que não tinha validade nenhuma. E não satisfeito, ele também se intitulou Rei de Chester, a cidade onde morava. Ele simplesmente decidiu que era da realeza e esperava que todo mundo o tratasse assim. Mas os negócios e a casa não foram as únicas obras-primas da excentricidade dele. No auge da fama, ele decidiu que precisava compartilhar sua sabedoria com o mundo. E aí, ele virou escritor. Ele escreveu uma autobiografia, e o livro é um reflexo perfeito da mente dele. É um fluxo de consciência caótico, cheio de erros de ortografia, e o mais famoso de tudo, sem nenhuma, absolutamente nenhuma pontuação. Era só um blocão de texto contínuo. E a melhor parte? O pessoal reclamou da falta de pontuação na primeira edição, certo? Então, para a segunda edição, ele teve uma solução genial. Adicionou uma página inteirinha só com pontos e vírgulas. E mandou os leitores salpicarem onde eles quisessem no texto. Problema resolvido. E isso nos leva ao legado do Dexter. Como é que a gente deve se lembrar dele? Um gênio incompreendido que se fingia de tolo? Ou simplesmente o cara mais inacreditavelmente sortudo que já pisou na Terra? Aqui a gente tem uma linha do tempo rápida da vida dele. Nasceu numa família pobre, fez fortuna de um jeito bizarro lá pelos anos 1790, publicou sua obra-prima literária em 1802 e morreu um homem muito, muito rico, famoso por suas esquisitices por toda a Nova Inglaterra. E é aqui que o debate sobre Timothy Dexter começa de verdade. Foi tudo só sorte? Uma sorte absurda? Ou será que tinha algum método naquela loucura toda? Alguns historiadores até especulam que talvez ele fosse um gênio do marketing, se fazendo de bobo para os concorrentes o subestimarem e até darem conselhos ruins que, por ironia do destino, acabavam dando certo. No fim das contas, a história dele nos deixa com essa questão, né? O sucesso de Timothy Dexter foi só uma grande piada do universo
ou ele é a prova definitiva de que, às vezes, ser ousado, mesmo que essa ousadia pareça estupidez, é o que a fortuna realmente recompensa. A linha entre genialidade e loucura talvez nunca tenha sido tão lucrativa.